Notícia na tela: relatório da Polícia Federal, que foi entregue a Alexandre de Moraes, faz Bolsonaro ficar em pânico e se afastar de Mauro Cid. Tic-tac, é questão de tempo. Bolsonaro está num beco sem saída. Está complicada demais a situação do Bozo. Cerco se fechou ainda mais para Jair Bolsonaro nessa semana em que começou o seu julgamento, esse julgamento que deve deixá-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Mas a perda dos direitos políticos é apenas uma pequena parte da preocupação do ex-presidente. Ele tem abandonado antigos aliados para tentar se livrar de uma possível prisão. Esse é o maior medo do Bozo, é a cadeia, é a cela fria da papuda. Ele está mais nem aí para perder direito político, ficar inelegível para ele. Hoje ele não se preocupa mais com isso, está conformado. A grande preocupação dele é a cana, é o xadrez. E é o nosso grande desejo, é questão de honra para todos os brasileiros e brasileiras ver esse malfeitor atrás das grades. E vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Nesta semana foi a vez do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, de se ver abandonado por seu ex-chefe. Pois é, Bolsonaro abandonou o Mauro Cid. O motivo é um curto relatório de 5 páginas enviado pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que fez com que Bolsonaro ligasse o botão de pânico e evitasse quaisquer declarações sobre seu ex-assessor. Nesse documento, a PF afirma que obteve provas da ligação de Cid e de sua esposa, Gabriela, ao ato golpista de 8 de janeiro. O que acontece? A PF, ligando Cid e sua esposa à tentativa de golpe, ela também consegue ligar o próprio Bolsonaro ao golpe. Essa Gabriela chegou a dizer, em conversa com a filha do general Vilas Boas, que foi Bolsonaro quem ordenou que caminhoneiros invadissem Brasília. Tem essa conversa nas mensagens que estão em poder da Polícia Federal, encontradas no celular do Mauro Cid. E esse ex-ajudante de ordens era um subordinado muito próximo do Bolsonaro. Ele fazia tudo que Bolsonaro mandava. Se Bolsonaro não mandasse, ele não fazia. Eu acho que até para ir ao banheiro, ele pedia permissão para o Bolsonaro. Não fazia o número 2 se não fosse com a ordem do Bozo. Nenhum juiz vai acreditar que o Mauro Cid fez tudo sozinho, que o Mauro Cid agiu de forma autônoma. Ele fez tudo sob ordens. Até porque você analisa o cargo do sujeito. Ele era ajudante de ordens. O nome do cargo já diz tudo. Ele fazia as ordens do Bolsonaro. Fica muito complicado para o Bozo, agora, a esta altura do campeonato, tentar se desvencilhar do Mauro Cid, tentar jogar o seu ex-ajudante de ordens num limbo em que Bolsonaro não tenha qualquer ligação com ele. Fica muito complicado, ninguém vai acreditar nessa possibilidade, nessa tese. Não é crível. Esse documento que está tirando o sono do Bolsonaro tem os elementos da prova que comprovam a participação efetiva do casal Cid, tanto por meio de induzimento e instigação de parcela da população, como também em atos preparatórios propriamente ditos. A atuação dos investigados possivelmente foi um dos elementos que contribuiu para os atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, materializando os objetivos ilícitos da organização criminosa investigada, diz um trecho do relatório. A PF ainda informa o ministro do STF que obteve em aparelhos celulares da família Cid grande quantidade de dados que passarão por perícia antes de ser juntados à investigação. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser revelada.
Eles ainda vão descobrir muita coisa. A PF está debruçada nesses arquivos, nessas mensagens, e muita coisa ainda virá à tona. Por isso que o Bolsonaro entrou em pânico, ligou o botãozinho do pânico e não quer mais saber de Mauro Cid. Ele não vai nem falar mais no nome do cara para ver se cola a ideia de que ele não tem nenhuma ligação com esse golpe que sempre foi o sonho do Bolsonaro. Será que existe a possibilidade de ser um golpe surpresa para o Bozo? Imagina, o seu ex-ajudante de ordens estava planejando um golpe para dar de presente para o Bolsonaro. É uma ideia totalmente furada, isso não existe. Esse cara trabalhava a mando de alguém. Esse cara trabalhava sendo coordenado por algum superior. Ele não tem capacidade de trabalhar sozinho. É um faz-tudo. É um pau-mandado. Isso é muito claro, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E Bolsonaro vai tentar tirar o corpo fora, como ele sempre fez, só que está cada vez mais difícil. Está cada vez mais risível a tentativa de Bolsonaro de se livrar daquilo que ele mesmo criou, daquilo que ele plantou. Não tem escapatória para Jair Bolsonaro.